A paz do Senhor para todos. Gostaria de neste dia trazer uma palavra para o nosso coração. Está no livro de Salmos 102, versículos 6 e 7, diz assim. Eu vou ler na tradução de hoje, tá, irmãos? Sou como um pássaro em lugares desertos, como uma coruja numa casa abandonada. Não consigo dormir, sou como um pássaro solitário em cima do telhado. Provavelmente, irmãos, esse salmo foi escrito num período da vida de um homem, num período que ele estava passando um momento de doença grave, um período de perseguição e opressão, um período de muita dor e sofrimento na vida dele. Porque ele relata aqui nesse salmo, ele pede a Deus socorro pela sua vida, e pelas palavras que a gente vê no salmo, ele estava vivendo um momento de muita dor e aflição. Esse salmo não foi um salmo de Davi. Aqui no título diz assim: oração de um homem aflito que na sua tristeza derrama suas queixas na presença do Senhor. Então este homem estava vivendo um momento de muita dor e sofrimento. O versículo 1 diz assim: ó Senhor, ouve a minha oração e escuta o meu grito, meu pedido de socorro. Não te escondas de mim quando estou aflito. Ouve quando eu te chamar e responde-me depressa. Ele estava pedindo que o Senhor o respondesse depressa, porque ele estava muito aflito. Na sua oração, ele clamando a Deus. O versículo 3 diz: a minha vida está desaparecendo como fumaça e o meu corpo queima como se estivesse no fogo. Estou acabado como a grama que foi cortada e pisada. Não tenho nem vontade de comer. Fico gemendo alto, sou apenas pele e osso. Por isso que eu falo, irmãos, que provavelmente ele estava passando um período de enfermidade na vida dele, porque ele diz que ele estava em pele e osso. E o seu corpo queimava, né? Versículo 4 diz: estou acabado como a grama que foi pisada e não tenho vontade de comer. Versículo 3, a minha vida está desaparecendo como fumaça e o meu corpo queima como se estivesse no fogo. Então ele estava, no corpo físico dele, ele estava passando um momento difícil. Ele estava passando por um processo de uma enfermidade muito grave, porque ele diz que ele estava em pele e osso. E ele continua clamando ao Senhor e dizendo, versículo 6, onde eu li: sou como um pássaro em lugares desertos e como uma coruja numa casa abandonada. Não consigo nem dormir. Sou como um pássaro solitário em cima do telhado. Ele usou a metáfora do pássaro e da coruja para dizer ao Senhor: estou me sentindo abandonado, Senhor, como um pássaro em cima do telhado abandonado, um pássaro sozinho, uma coruja numa casa abandonada. Senhor, tenha misericórdia de mim, me socorre. E ele começou a clamar a Deus por misericórdia. Ele derramou a sua alma, o seu coração perante o Senhor. Aqui, irmãos, eu fiz algumas anotações que diz assim: embora a ocasião exata do Salmo 102 não seja conhecida, é provável que tenha sido escrita durante o período de uma grande aflição e sofrimento, como eu já falei, né, irmãos? Aí diz aqui também: solidão e isolamento. O pardal está sozinho e sem a companhia de outros pássaros, o que reflete sentimento de isolamento e abandono. Ele usou o pardal para falar com Deus, dizendo que se sentia isolado e abandonado, como um pássaro sozinho. Ele estava se sentindo isolado, abandonado, sozinho, sem ninguém. Vulnerabilidade e fragilidade. O pardal é um pássaro pequeno e vulnerável, exposto aos elementos e aos predadores, o que simboliza a fragilidade e vulnerabilidade do salmista em sua situação. O desamparo e a desesperança. O pardal no telhado pode estar perdido e desorientado, o que reflete o sentimento de desamparo e desesperança do salmista. Ele estava se sentindo desamparado e com desesperança, sem esperança. Ele não tinha mais esperança.
Então ele estava derramando a sua alma ali perante Deus, pedindo que Deus o socorresse. E o Salmo 46, como eu creio que a maioria dos irmãos conhece, Salmo 46 diz que Deus é o nosso socorro. Vamos ler Salmo 46? Vou pegar aqui na minha Bíblia. Salmo 46, Deus é o nosso refúgio, né? Diz assim: Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Isso não quer dizer que nós não vamos passar por angústia, por sofrimento, por enfermidades, mas o Salmo está dizendo que ele é o nosso refúgio. É nele que nós temos que nos refugiar quando nós passar momentos difíceis na nossa vida. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. O que é uma fortaleza? Uma fortaleza é um lugar de segurança, um refúgio, um esconderijo. É ali que você se esconde, é ali que você se refugia. Então se esconda no Senhor neste dia. Se refugie no Senhor se você está passando um momento difícil, como aquele salmista do Salmo 102. E diz, ele é o nosso refúgio, fortaleza, socorro, bem presente na angústia. Todos nós passamos por angústias. Até Jesus passou momentos de angústia na sua vida aqui na terra. A Bíblia diz que em um certo momento até o seu suor se transformou em sangue. De tão grande a sua angústia, imagina só. E tem momentos que nós passamos na nossa vida que Deus permite a dor, Deus permite o sofrimento, o luto, o desemprego, a enfermidade. Muitas vezes Ele permite tudo isso para provar a nossa fé. Vamos ler em Deuteronômio, capítulo 8, e o versículo 2 diz assim: E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Ele te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com o maná do céu, que tu não conhecestes, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Aqui, nesse capítulo 8 de Deuteronômio, a palavra do Senhor está dizendo que Deus permitiu que o povo de Israel passasse tudo isso. Ele permitiu o povo ter fome, ter sede, ter frio. Ele permitiu muita coisa para ver o que estava no coração daquele povo. E muitas vezes, a maioria das vezes, aquele povo murmurou e pecou contra Deus, pecou contra Moisés. E a história é longa, mas diz que muitas vezes Deus se irava e matava muita gente, porque o povo, na hora do sofrimento, na hora da dor, na hora da angústia, eles não clamavam a Deus um clamor de misericórdia, como este homem do Salmo 102. Isso aqui é um clamor de misericórdia, é um clamor de socorro. O povo de Israel no Egito, o clamor deles era de murmuração. Eles falavam para Moisés: por que você tirou a gente lá do Egito para a gente morrer de fome aqui? Por que você fez isso? Era melhor a gente ficar lá. Então o clamor deles não era um clamor de socorro, de misericórdia, era um clamor de murmuração. Muitas vezes Deus permite isso na nossa vida. E o que eu quero trazer para você nesse dia é que quando você estiver passando um momento desse na sua vida, você clame a Deus, faça como esse homem. E ele dizia: Senhor, sou como um pássaro em lugares desertos, como uma coruja numa casa abandonada. Senhor, eu estou me sentindo abandonado, Senhor, não me abandone. E ele dizia: não consigo dormir, Senhor. Sou como um pássaro solitário em cima do telhado. Senhor, tenha misericórdia de mim. Este homem clamava, ele estava aflito e clamava a Deus por misericórdia. Quando você passar por momentos assim, clame ao Senhor, porque Ele é o nosso socorro, Ele é a nossa fortaleza. Quem sabe Ele está provando a tua fé. Então não murmure, não reclame, mas dê glória a Ele, glorifique. Glorifique no momento da dor, no momento da prova, no momento da alegria, em todos os momentos. Louve ao Senhor, glorifique o seu nome, porque assim Ele se agrada. Amém? Que Deus abençoe tua vida e que essa palavra fique para a tua meditação.